E antes de tudo, eu quero te mostrar os principais números do Banco do Brasil nos 9 primeiros meses de 2024, os 3 primeiros trimestres. O banco lucrou 28,3 bilhões, cresceu 8,4% em relação ao último ano e teve um valor adicionado à sociedade de 63 bilhões de reais, com um retorno sobre o seu próprio patrimônio líquido de 21,5%. Então o banco é muito rentável, só num trimestre ele lucrou 9,5 bilhões, é uma máquina de distribuir dividendos e gerar lucros. Sendo que a sua carteira de crédito, ou seja, o valor que ele empresta, seja para o agro, seja para pessoas físicas, pessoas comuns ou pessoas jurídicas, atingiu 1,2 trilhão de reais. E esse número acabou subindo em todos os segmentos, pessoa física quase 8%, pessoas jurídicas mais de 13% e o agronegócio mais de 13%. Então o Banco do Brasil vem crescendo seus resultados todos os anos praticamente. Agora, outro ponto muito importante é as suas projeções, onde o próprio banco divulga o que ele espera. Então, basicamente na parte da sua carteira de crédito, ele manteve ainda um ótimo crescimento esperado e observado. A sua margem financeira, principalmente decorrente de juros da sua atividade principal, também se manteve num crescimento de 10 a 13%. Na verdade, um pouco acima disso é observado. A sua provisão para devedores duvidosos, em que ele espera que não vai receber esse dinheiro, ele acabou elevando. Esse é um ponto negativo, mas nada para se preocupar por enquanto. É normal um trimestre ou outro dar uma escorregada. Então, ele esperava provisionar entre 34 a 31 bilhões, já provisionou 26,4, então acabou elevando a sua previsão, ou seja, espera provisionar entre 37 e 34 bilhões. Ou seja, menos lucro para o banco, porque ele está provisionando porque acha que vai perder. Suas receitas com prestação de serviço ainda esperam um crescimento de 4 a 8% e suas despesas administrativas um crescimento de 6 a 10%. Ele acabou observando 4,9%, ou seja, está crescendo menos do esperado, um ponto positivo. Quando despesas crescem menos, sobra mais lucro, então acabou revisando para baixo entre 5 a 7% de crescimento. E na parte do seu lucro, ele espera entre 37 a 40 bilhões para o ano exercício 2024. Já lucrou 28,3, então manteve as suas projeções. E é um lucro gigantesco, bem parecido com o Itaú, um pouquinho abaixo, mas é um lucro estrondoso que cresceu muito nos últimos anos. Outro ponto muito importante é que o Banco do Brasil é muito previsível, então ele já confirmou que o seu payout, ou seja, de tudo que ele lucra, ele vai distribuir 45% em forma de dividendos para os acionistas. É um payout ainda bem modesto, ele fica com 55% para reinvestir, continuar crescendo e distribui 45%. É um payout tranquilo, saudável para um banco que já está consolidado. Inclusive, ele divulga suas datas de pagamentos, são 4 pagamentos antecipados, 4 complementares, sendo que geralmente os complementares é bem maior, é quase o dobro do pagamento antecipado em questão de valores. Então ele já acabou anunciando o pagamento agora no dia 13 do 11, quase 50 centavos, vai pagar no dia 6 do 12. Tem mais um pagamento grande para anunciar lá em 2025, porém em relação a 2024. E tem também mais um pagamento menor, pagamento antecipado, para anunciar no dia 22 do 11, pagamento ainda este ano. Dito isso, vamos para a simulação. Então, o valor aplicado ficou em 19.037, porque é o seguinte, eu considerei o reinvestimento de dividendos. Então, você investiu durante 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Você parou de investir no mês 1 de 2024, para sabermos quanto que de fato seu capital rendeu de dividendos sem considerar novos aportes. Então, o seu último aporte foi no dia 1 de 1 de 2024, R$ 221. E o seu primeiro aporte foi no dia 1 de 1 de 2019. Então, eu considerei o reinvestimento de dividendos, quanto que você teria recebido cada período tivesse comprado novas ações e essas novas ações iriam gerar mais dividendo. Dito isso, se multiplicarmos 250 por 60 meses, o que você investiu de fato foi R$ 15 mil. Está marcando 19 mil porque teve os dividendos que eu acabei considerando como aporte, o reinvestimento. Se você pegar R$ 25.268, dividir por R$ 15 mil, que foi o valor que de fato saiu do seu bolso, você teria 68% de rentabilidade.
Aqui está marcando 32 porque como você reinvestiu os dividendos, acabou comprando o Banco do Brasil mais caro eventualmente, subiu o seu preço médio. Então por isso que é importante olhar para a sua rentabilidade ponderada, que está marcando aqui 92%, porque já considera o dividendo recebido este ano em 2024. Mas este ano em 2024 você não reinvestiu os dividendos, você utilizou, quem sabe, para pagar um financiamento, uma parcela de um consórcio e por aí vai indo. Então olha como que teve anos, principalmente no começo, em que você teria ficado negativo na sua rentabilidade. É normal no começo, não se assuste. Normalmente investimentos fica precisa sua rentabilidade após alguns anos. Você teria acumulado em todo esse período 996 ações num preço médio de R$ 19,11. Hoje está 25,37, 32% de valorização nominal. Então olha como que ficou os seus dividendos de forma anual. 2019 você recebeu 77,56 porque de fato seu patrimônio era baixo, você tinha começado a investir. 2020 R$ 141, então você praticamente dobrou o valor que recebeu de 2019 para 2020. Aí em 2021 você recebeu 426, então praticamente triplicou o valor. Olha como que no começo os dividendos crescem rápido porque os seus aportes são relevantes. Aí de 2021 para 2022, você também praticamente triplicou, saltou para R$ 1.242 recebidos. E em 2023, R$ 1.776, porque os aportes já não ficam tão relevantes em relação ao seu patrimônio. Mesmo assim, um crescimento de quase 50%. Aí em 2024, lembrando que tem mais 2 pagamentos ainda, você já recebeu R$ 2.125. Assim ficou a média de dividendos. Então, em 2019, sua média mensal foi R$ 6,46. Em 2020, R$ 11,76. Em 2021, R$ 35 de dividendos por mês. Em 2022, R$ 103. Em 2023, R$ 148. Em 2024, não acabou os pagamentos ainda, R$ 177. Os dividendos foram crescentes ano após ano. Outro ponto é que tem alguns pagamentos que são maiores uma vez ou outro, aí fica alguns meses sem receber dividendos, a ação é normal oscilar. Por exemplo, 2022, no mês 3 recebeu R$ 278, o que era o seu recorde. Aí no mês 3 de 2023 quebrou o recorde com 421, no mês 6 424, no mês 2 de 2024 375, agora no mês 7 585 e por aí vai indo. Olha como que os dividendos não são uniformes, acabam oscilando bastante, mas é porque só estamos considerando o Banco do Brasil. Quem tem, por exemplo, 8 ações na carteira, acaba tendo uma média um pouco mais consistente nesse tempo. O que você já recebeu de dividendos em todo esse tempo foi R$ 5.789. Isso, claro, somando com 2024. E quando você já tem um patrimônio maior, olha como que o valor dos dividendos acabam ficando relevantes. 260, 150, 400 reais, 240. Mas lá no começo, você não consegue reinvestir de forma fácil. Você recebe 4 reais, 2 reais, 10 reais. Então no começo você tem que acabar inteirando com o seu próprio bolso se quiser reinvestir o dividendo. Por isso que no começo o dividendo não é tão relevante, não faz tanta diferença, mas quando você já tem um patrimônio maior, faz a total diferença. Sua rentabilidade, grande parte, é composta pelos dividendos. Então vamos fazer o seguinte, 2024 você já teria recebido R$ 2.125 de dividendos com o Banco do Brasil, mas tem 2 pagamentos ainda. Lembrando que tem um pagamento que foi anunciado de 48 centavos, porém o pagamento é no dia 6/12. Ele já está considerando aqui nesse montante, mas você não recebeu ainda, daria R$ 409 de forma líquida. Então vai ser o seguinte, esses pagamentos menores estão oscilando por volta de 19 centavos e esses pagamentos maiores por volta de 48 a 50 centavos. O Banco do Brasil tem mais um pagamento maior complementar para fazer no dia 19/2 de 2025 e um pagamento menor no dia 22/11 que vai fazer o anúncio. Ou seja, temos basicamente em torno de 50 centavos e um pagamento maior e em torno de 20 centavos um pagamento menor, 70 centavos. Então se pegarmos 70 centavos e hoje temos 996 ações na nossa carteira, vamos fazer a multiplicação que vai chegar no valor que provavelmente vamos receber com os próximos pagamentos. Claro que pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, mas fica nessa média. Então 70 centavos multiplicado por 996 ações
697. Agora, somados com mais 2.125,29, esse seria o valor que você receberia de dividendos com o Banco do Brasil. Lembrando que vai ter um pagamento lá em 2025, no mês 2, em fevereiro, porém é referente ao quarto trimestre de 2024. Você vai demorar um pouquinho para receber, mas faz parte do processo, tanto é que no começo de 2024 você também recebeu um pagamento referente a 2023. E dividindo esse valor por 12 meses, teríamos R$ 235 por mês de dividendos. Isso que, lembrando, 2024 você não reinvestiu os dividendos e não fez novos aportes. Você parou de investir em janeiro. Claro que se você tivesse feito novos aportes, teria recebido mais dividendos. Mas é importante entender como que fica o seu patrimônio quando você para de investir. Uma hora ou outra você vai parar e você vai precisar dos dividendos. E agora outro ponto muito importante, lembra que lá no começo do vídeo eu falei que você teria investido por volta de R$15.000, que são R$250 por mês, multiplicando por 60 meses investindo. Então vamos pegar esse valor que você recebeu e receberá de dividendos em 2024 e dividir por R$15.000, que foi o que de fato saiu do seu bolso sem considerar os dividendos reinvestidos. Então você teria um dividend yield com base em todo esse tempo de 18%. É bem alto porque você foi comprando o banco quando estava barato, ele foi crescendo lucros e agora tem esse bom dividendo. Isso, claro, fora toda a valorização que você teve. Claro que se você quisesse reinvestir esse valor hoje, por exemplo, somados com mais o seu patrimônio de R$ 25.268, você teria R$ 28.000. Dividido por 15.000 que você investiu, tirando 1 e multiplicando por 100, teria mais ou menos 87% nesse período. Mas, como o seu foco seria pagar algum consórcio, algum financiamento ou utilizar para você, com R$ 235 por mês, conseguiria pagar um consórcio ou financiamento de uma POP, quase conseguiria de uma CG 160 Start, conseguiria pagar de uma BIS 125, de uma Elite 125 também. E se você inteirasse uma parte do seu próprio bolso, conseguiria, quem sabe, pagar um financiamento de uma Bros. Às vezes você teria optado por ficar com a sua moto um pouco mais velha durante um tempo e investir uma parte e depois o próprio dividendo acaba pagando ou te ajudando a pagar a moto e você ainda tem o patrimônio, você só tira o dividendo para fazer o pagamento. Claro que se você não tem moto, é essencial comprar antes de investir para se locomover, mas vai depender de cada realidade. Então, no geral, o Banco do Brasil te rendeu muito dividendo. Claro que se você for montar uma carteira para cobrir algum gasto, para retirar o dividendo, você não vai ter somente o Banco do Brasil, vai ter várias empresas, assim sua média de dividendos não oscila tanto e fica muito mais seguro. Mas o Banco do Brasil acabou passando no teste, em praticamente 5 anos investindo, o que você recebe de dividendos é quase igual ao seu aporte. Por isso que é importante comprar boas empresas, pagar barato nelas, que o dividendo acaba sendo bem relevante. E se você começou a investir na bolsa, comprou suas primeiras ações, não sabe muito bem o que está fazendo, não sabe identificar oportunidades, saber quando a ação está barata, calcular o preço teto, o dividendo projetado, o lucro projetado e também saber a margem de segurança, está disponível o meu treinamento sem enrolação, simples, fácil, direto na prática, sem inventar aquelas teorias mirabolantes. Hoje em dia é muito fácil de investir, com um clique você compra e vende ações e pode começar até mesmo com R$5. Mas aí tem um problema, você precisa ter uma estratégia vencedora, saber escolher ações para realmente compensar assumir risco de renda variável e não ter retorno de renda fixa. Então já aproveita, garanta sua vaga, lembrando que esse treinamento tem acesso vitalício. Vou estar atualizando constantemente com novas aulas de acordo com a sugestão de vocês. Você também terá acesso a uma planilha de preço teto de diversas ações, identificando a margem de segurança. E o melhor, terá 7 dias de garantia para testar o treinamento, caso contrário terá o seu dinheiro de volta. Então já aproveita que o valor será reajustado conforme terá novas aulas adicionadas. É um valor bem acessível e você pode parcelar até mesmo em 12 vezes.